Então, boa tarde a todos, né? Vamos tentar definir rapidamente o que é um número irracional, né? Porque a partir da definição de número racional, né, nós conseguimos dizer quando um número é irracional, né? Então, um número racional ele pode ser escrito na forma de fração, certo? Vamos escrever isso aqui agora, né? Deixa eu ver. Isto, tá. Então aqui, ó, número racional. Vai lembrar isso, né? Número racional. Pode ser escrito na forma de fração. Então, por exemplo, o número racional que pode ser escrito na forma de fração, 0, letra A, 0,2. 0,2 é um racional. Primeira coisa, por que ele é racional? Por quê? Ele é um decimal finito. Por que finito? Porque tem uma quantidade de casas finita, tem fim. Então, é um decimal finito. E todo decimal finito pode ser escrito em fração. Se é escrito em fração, ele é racional. Então, como é que eu transformo isso aqui em fração? Vejamos o número de casas após a vírgula que temos aqui. Temos uma casa após a vírgula. Então, nós vamos dividir por 10. Por quê? Porque 10 tem um zero. Então, o número de casas após a vírgula é a quantidade de zeros que eu vou colocar no denominador, incluso o 1. E o que nós vamos colocar no numerador? Nós vamos colocar no numerador o número este sem a vírgula. Seria 0,2, sem a vírgula, né? Mas, na ausência da vírgula, aquele zero ali perde efeito. Então, é 2 sobre 10. Então, se colocar na calculadora agora 2 dividido por 10, você vai obter 0,2. Vamos inserir a calculadora aqui. Acho que vamos inserir ela aqui para alguns irem verificando ao mesmo tempo o cálculo que eu faço. Então, aí está a calculadora, né? Então, assim, ó, vamos lá. Vamos colocar 0,2, certo? E eu vou apertar um botãozinho aqui. Aqui nessa calculadora que simula uma FX82ES, uma calculadora muito boa, você clica em SD ali e ele vai transformar. Tem que apertar igual, né? Isso, SD depois. Ele botou 1/5. Tá, mas por que 1/5? Você escreveu 2 décimos. Bom, na verdade, é porque eu não simplifiquei. Como é que eu posso simplificar? O que é simplificar? Bom, essa fração aqui já está correta. Está correta. Como está correta. Mas não é o formato simplificado dela. Então vamos simplificar apenas para ficar com um número, com um valor igual da calculadora. Dá para dividir por 2, né? Tanto em cima quanto embaixo. 2 por 2 é 1. E 10 por 2 é 5. E ó, veja bem, né? 1/5. Igual que está a calculadora. Muito bem. Vamos para um segundo exemplo. Então, de fato, o 0,2 é racional, né? Vamos para o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo é 0,375. Digamos. Né? 0 não, vamos botar 1,375. Só para não ficar só nos zeros. Aqui, ó. 1,375. Quantas casas decimal tem após a vírgula? Tem 3. Então, 3 zeros aqui no denominador. E o que eu vou colocar no numerador? Eu vou colocar este número sem a vírgula. 1, 3, 7 e 5. Então, este número aqui, ó, foi transformado em fração. Por quê? Porque ele é um decimal finito. Finito tem a palavra, né, que subtende fim. Então, olha só. Esta forma aqui, claro que essa forma aqui não é simplificada, não é a fração irredutível, né? Aquela fração que você não consegue mais reduzir. Essa aqui você não consegue mais reduzir, ó. Mas esta aqui dá para reduzir ainda.
Mas vamos colocar aqui na calculadora e ver qual é o seu valor aqui. O seu valor 1,375 igual 11 oitavos. Ah, mas não está aparecendo 11 oitavos aqui. Então vamos simplificar. Para simplificar por 11 oitavos, eu tenho que fazer o quê? Vamos dividir por 5, primeiramente. Porque 5 divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Vamos lá então. Vamos dividir por 5. Dividindo por 5, o denominador fica 200. E o numerador? Vejamos. Dá 2 vezes, dá 2. Vai sobrar 3, 37, baixa. Dá 3, desce o 7, vai ficar 5. Não, fica 7. Aqui 7 vezes 5 é 35. Dá 2, dá 5. 275. É isso mesmo? Vamos lá, vamos verificar aqui, né? 1375 dividido por 5. 275. É isso aí. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar por 5 ainda. Simplificando por 5, nós temos quanto? 27 por 5 dá 5. Sobra 2, 55. Sobre quanto? 200 por 5 dá 40. Dá para dividir ainda por 5. Né? 55 por 5 dá 11. 40 por 5, 8. Conforme a calculadora tinha nos apresentado antes. Certo? Então também é um número racional. Ó. Também é um número racional. Né? Muito bem. Por fim, nós temos aquelas frações que podem ser transformadas em frações também, que são aquelas que têm dízima, as que possuem dízima periódica. Então, 2, vou pôr aqui 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Então, agora os decimais infinitos. Os decimais infinitos periódicos. Tá? Esses também podem ser transformados em fração. Tá bom? Que valor isso aqui corresponde? Isso aqui eu não vou fazer aquela continha, né, que já expliquei em vídeos anteriores, mas eu vou fazer da seguinte maneira. 2 mais este vírgula 33333 que não acaba nunca mais é equivalente a 0,333 e assim sucessivamente. Certo? Então, na realidade, isso aqui, ó, esse 0,333 que não termina nunca, ele é equivalente a um terço. Você pode fazer as continhas, conforme eu expliquei já em vídeos anteriores, isso equivale a um terço. Então, tem, na verdade, 2 somado a um terço. Ora, 2 somado a um terço, se você também fazer essa continha, né, se quiser dessa maneira, considerando o 1 como denominador do 2, então tu vai ter um mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, 6. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. E isso fica igual a 7 terços. Então, um decimal infinito e periódico transforma-se também em fração. Será que 7 terços é igual àquilo ali mesmo? Vamos lá, então. Vamos fazer aqui rapidinho. 7 dividido por 3. Ele mostrou aqui na calculadora ainda no formato fracionário. Mas agora aqui, ó, no SD, ó, viu? SD, não sei se aparece aí. Clicando, ó, 2, 3, 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Estes números que eu apresentei para vocês, né, ainda estou colocando uma dízima periódica aqui simples, de um período só, né, tem a composta, e tem aquelas que tem maior período. Não estou fazendo contas que também são
são racionais. Então, aqui, ó, D. O que eu posso dizer a respeito do exemplo D? Que dízimas periódicas simples e compostas são racionais. Por que são racionais? Porque transforma o número, pode ser transformado estas dízimas em frações. Então, tem algum número decimal que você não consegue transformar em fração? Tem. E qual é este número decimal que não se transforma em fração? Este número decimal chama-se irracional. Então, agora, a partir disso, eu posso dizer o seguinte, ó. Irracionais, né, são aqueles números decimais não periódicos. Não periódicos. Não tem período, ou seja, não tem repetição. Então, ele é racional. Então, exemplo. Se não tem período, então ele não pode. Vamos colocar aqui. Tá. Então, se não é periódico, não tem período, então ele não é possível de ser transformado em fração. Então, todo número. Então, aqui, ó. Todo número decimal não periódico não pode ser transformado em fração. Se não é transformado em fração, né? Então, se não é fração, porque não pode ser transformado, se não é fração, então é irracional. Certo? Isso é importante, tá? Esses números têm uma importância muito grande na matemática. Então, assim, ó. Então, exemplos de irracionais. Vamos colocar aqui, né, que a gente precisa disso. De exemplos de irracionais. Então, primeiro exemplo. Um número que não é periódico. Esse aqui, ó. 1,001,00001,00001 e assim sucessivamente. Você vai pensar assim, ó, não, mas ele tem um período em que a cada vez que você acrescenta os zeros e uns ali, aumenta os zeros em quantidade. Mas o período, na verdade, ele se refere a uma quantidade fixa e não um padrão que você consegue reconhecer, mas uma quantidade fixa de algarismos que são que são iguais sempre, né? Então, aqui, neste caso aqui, esse número é um irracional. Né? Um outro número irracional, por exemplo, vamos botar aqui 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E você vai acrescentando aqui, ó, como se estivesse contando, né? Você sabe quem é que vem depois, mas o problema é que ele não tem período, ele não tem um padrão de repetição, né? Então ele é irracional. Um outro número que também é irracional são as raízes quadradas não exatas. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é irracional, né? Qual é a raiz quadrada de 2? 1,4142. Eu não sei decor esta, mas vamos ver. A calculadora aqui já nos ajuda, né?
Então aqui, ó, raiz de 2. Né? Ó, 1, 41, 42, 13, 5, 62 e... Para saber quais são os próximos, eu teria que calcular, né? E a calculadora não apresenta todos. Né? Até porque é infinito, mas tem que calcular. Se você quer saber, quero saber os 20 primeiros. Tem que calcular. A raiz cúbica de 2 também, né? Por exemplo. A raiz cúbica de 2. Então, qual seria a raiz cúbica de 2? Vamos chamar a calculadora aqui e vamos aplicar isso. Raiz cúbica de 2. Ó, 1,25, 25,99, 21, 0,5 e etc. Né? Isso aqui também é um número irracional. Ele não tem padrão assim de repetição, ou seja, não tem período. Então, raízes de índice n de um valor de um radicando a qualquer vai ser irracional. Um valor a qualquer, digo a inteiro, tá? A é um número inteiro. Por exemplo, né? Temos aqui uma classe de irracionais. Temos aqui, ó, raiz de um índice qualquer, de um inteiro qualquer. N também é inteiro, tá? N e A inteiros. Vai ser irracional se o resultado dessa raiz não for exato. Né? Por exemplo, esse aqui, ó, raiz cúbica de 2. Não é exata, mas a raiz cúbica de 8, ela é exata, é 2. Bom, se deu exata, então não é irracional. Então é o quê? É racional nesse caso. Certo? Temos o número π também. Né? Vamos fazer mais um aqui, f. Por exemplo, a raiz quinta de 100. Raiz quinta de 100 é também irracional. Vamos colocar na calculadora. Aqui, onde é que eu ponho? Deixa eu ver. Aqui, tá, achei. A raiz quinta de 100. 2, olha lá. 2,511, 88,6. Opa, botei erro mais. 4,32. Isso aqui é irracional. Certo? E se fosse a raiz quinta, deixa eu pensar aqui. Opa. De 243. A raiz quinta de 243 é 3. Não é racional. Irracional. É racional. Mas por quê? Porque é exato. Então, tem raízes, né, que você vai obter que são irracionais, aquelas que não dão exato, e aquelas que dão exato, que são as racionais. Mas tem outros números também que são irracionais, tá? E tem o π, utilizado muito em geometria. Qual é o valor do π? Vamos ver o que a calculadora me traz de valor de π. Exatamente. Ó, 3,14, 15, é isso? 15,92,
92, 654 e assim vai. Todo número irracional tem infinitas casas. Todo número irracional, sim. Se ele tiver finitas casas, então ele não é irracional. Tem um número utilizado muito em matemática para vários assuntos em matemática, chamado E. Tá? O número de Euler. Número de... Certo? Este E é quanto? Vamos ver se tem aqui também para mostrar. Tem. Aqui E elevado a 1. Tá assim. Ó, 2,71. O E também é utilizado muito para cálculo de juros, né? Juros compostos. 71, 82, 81, 82, 8. Alguém vai pensar assim, 82, 81, 82, 81, não, aqui, depois aqui não é, pode ser que seja 1, mas depois vai mudar muito. Não vai ser a mesma coisa. Certo? Então aqui, não vai ter padrão de repetição. Parece que vai ter aqui, mas não vai ter. O E não tem. Tá certo? Então esses são números exemplos de irracionais. Tá bom? Então é isso aí. Então, estamos aí, tá? Isso aqui foi para esclarecer o que é um número irracional e obrigado até aqui por assistir. Então, um grande abraço a todos aí, curta o canal, tá? Compartilhe e se inscrevendo-se também. E notifique os vídeos aí, o canal, para que você receba notificação, né? Isso aí, essas conversas que eu não consigo dizer aí para todo mundo. Tá, tchau, tchau.